Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje é dança e ocultismo, com a querida convidada bruxa cósmica. Yes! Oi, tudo bem, Henrique? Tudo jóia? Seja bem-vindo. A gente vai começar uma live hoje que promete muitas coisas e principalmente, né, como que a eu a chamo de Vitória, que eu a conheço já faz um bom tempo, e como que ela traz essas referências do que ela trabalha com essas relações do ocultismo na sua dança, né? Não vou dar spoiler por enquanto. Ela já está chegando e deixa eu aqui mandar para ela. E lembrando que essas lives, elas fazem parte desse projeto, como eu mencionei anteriormente, ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. Hoje é a 64ª live, e essas lives começaram dia 30 de março como um movimento... yes, chegou agora, como um movimento para esse momento de quarentena. E desde então não paramos com as lives. Yes. Seja bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem? E aí? Yes! Tudo jóia. Melhor agora com você aqui na live. Yes. Linda! Calma aí, deixa eu aqui dar uma arrumadinha. Porque quando fica em tela dupla, aí muda um pouco aqui a proporção das coisas. Bom, enquanto as pessoas estão chegando, eu vou ler aqui um poema do livro Pensamento Dança, do professor, filósofo Igor Fagundes. Bom, o nome do poema de hoje se chama Alquimia. Dividir o vento como quem baila, e carece de fluxo como quem cala nos sulcos de um osso a fala e salta da boca em correnteza. Dividir o mar como quem reparte a música, dos sais por dentro e transborda como quem pesca o motivo. Moveres, fitando a falta de orlas. Dividir a terra como quem divide um ciclo, cada pegada e pedaço de trigo, e serve à mesa a mesma fome, a mesma luta travada no prato, afogado no palco o mesmo sonho. Dividir o fogo que inflama o sol dos lábios, como quem arde o inverno todo, com afagos, e no avesso se preenche pelo ensaio do calor do ser amado. E em divisões se atinge o grão-poema, onde o próprio se divide antes que o divida com o mundo, e o faça pó de tudo em dança, pronto para multiplicar-se. Eita, já começamos bem, hein? Sim, e as escolhas dos poemas são justamente pensando no tema de cada live. Então, sem tentar explicar muito, ele abre da maneira com que ele se faz, de como também o meu corpo percebe isso. Então, vamos começar a nossa introdução. Seja bem-vinda. Eu vou te chamar nessa live de bruxa cósmica, tá certo? Tá certo? Por favor. Sim! Fiquei aqui treinando bruxa cósmica, bruxa cósmica, tá? Porque pra gente Tá entrar no muito contexto. então.
Eu acho Diga. que a gente podia abrir uma caixinha de pergunta, como a gente vai falar sobre magia, sobre ocultismo. Acho que muita gente deve ter dúvidas e, não sei, questões mesmo, que é algo que não é muito falado, não é muito abordado assim com realidade, né? Então, eu penso que talvez se a gente abrisse uma caixinha de perguntas, as pessoas poderiam mandar suas questões e a gente ir falando também, conversando. O que você Vamos. acha? Eu Você acho consegue maravilhoso. abrir aí? Aqui eu não tenho Hum. essa opção. Acho que fica nos três pontinhos, não sei. Eu acho Oi, que as gente. pessoas, eu acho que as pessoas que têm que colocar, na verdade, nessa caixinha de pergunta. Ah, Seu tá. nome? Sim. É, Sim. Então, vamos fixar um post falando para as pessoas mandarem, se elas estiverem aqui mesmo nos comentários. escrever, colocar as perguntas ali na caixinha de perguntas, certo? Sim, ou aqui nos comentários também que a gente vai lendo. O Uhum. que você acha? Sim. Vou botar aqui. Eu não sei como coloco, na verdade. O Ah, que eu tem que ser antes escrevo? da live. A Mari tá falando aqui que tem que ser antes da live. Ah, é? Sim. Então vamos fixar esse comentário. Uhum. Dúvidas? Como que você quer escrever enquanto eu estou falando inicialmente? É porque eu não consigo. Porque você escreve e eu tenho como fixar. Ah, tá. Então vou escrever. Já veio uma pergunta aqui. Quando se fala em bruxa hoje em dia, está ligado a um grupo específico ou não? Muitas questões, realmente. Deixa eu mandar aqui, então. Enquanto isso, eu vou aqui falando para a gente dinamizar o tempo. Bom, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da área da dança contemporânea, alongamento, dança de rua. Sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente estou entrando aí na parte do marketing digital. E essas lives fazem parte do projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, cujo tema de hoje é Dança e Ocultismo. Lembrando que hoje é a 64ª live desse projeto. Bom, então, Júlio, por que dança e ocultismo? Bom, eu conheço a bruxa cósmica já faz um bom tempo e nós, em um ensaio fotográfico, conversamos muito. Foi mais ou menos quase umas 3 horas de ensaio, mais ou menos, não foi? Foi. Mais ou menos quase umas 3 horas. E muita coisa a gente compartilhou. E aquilo ficou na minha mente desde então. E quando esses temas foram acontecendo nessa live, né, nesse projeto, eu lembrei, cara, eu preciso trazer a bruxa cósmica para esse projeto, porque ela a vivência que eu tive com ela, o bate-papo que eu tive com ela, trazer para esse projeto vai ser magnífico, porque muita coisa ficou daquela conversa comigo até hoje. Muita coisa. E o quanto isso foi precioso, porque de fato a bruxa cósmica ela vive essas relações do ocultismo, né, que abrange várias vertentes, e ela traz algumas, e ela vive isso. E o movimento, a maneira com que ela traz a dança, com que ela vive também, por exemplo, acho que na época você falou do tarô também, enquanto isso, na sua história, fazia É com esse. assim. Ah, e eu lendo como isso, na história dela, fazia sentido todas as escolhas, quanto dança, quanto escolhas também na maneira com que ela pensa o movimento. Então, para mim, vai ser formidável. Gratidão novamente, Bruxa Cósmica, por estar aqui conosco. Eu Obrigada. estou imensamente feliz, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com você. Eu lembro que aquele dia a gente foi de uma forma descompromissada, andando pela Ilha do Governador para tirar umas fotos. E, ao mesmo tempo, tendo aquele mar, tendo o descompromisso, eu acho que o caminho da bruxaria, da magia, né?
das coisas é justamente o compromisso com você e o descompromisso com o que você espera. Então, um lugar de encontro, né? De encontrar pelo caminho essas questões e essas reflexões aí. Mas eu gostei dessa primeira pergunta que a gente recebeu. Não sei se você preparou algumas perguntas, se você quer Tenho, mas a falar. gente pode começar, a gente pode falar um pouco de como que você chegou na sua relação de dança e como que você, aliás, fala um pouquinho sobre quem é a bruxa cósmica pra gente. Eita. Bom, meu nome é Vitória, Vitória Devin, e eu comecei a estudar a bruxaria por volta dos meus 13 anos, através de uma aproximação que eu tinha com a minha mãe e com meu pai. Meu pai, ele é descendente de Acreabá. Ele veio de uma realidade indígena no interior do norte de Minas. A minha mãe, ela já vem de uma outra realidade e, ao mesmo tempo, os dois tinham uma conexão muito forte com a intuição e com a percepção da natureza na sua vivência, na sua forma de viver. Com isso, eu sempre considerei muito os planetas, as relações energéticas, as relações do meu nascimento, o mês que eu nasci, o porquê que eu me chamo Vitória. Isso sempre foi muito explicado para mim. Foi algo que me acompanhou na minha criação. E eu cresci entendendo essas energias, até que a minha mãe, por volta dos meus 6 anos, ela se batizou, ela se consagrou numa igreja cristã. E eu passei a ter uma realidade de conhecer a igreja, ter um estudo bíblico, ter uma leitura bíblica todos os dias, ter um estudo cristão muito aprofundado. Ela sempre estudou muito, ficou de frente, já pregou muitas vezes, era uma missionária. Então eu vivi isso de perto, ao mesmo tempo que dentro do meu crescimento eu também entendia quem era a Vitória, qual era a minha personalidade e qual era o meu caminho individual, que convergia em muitas situações para um outro lugar que não era o lugar predestinado das regras cristãs, né? Então eu comecei a considerar o que eu entendia, o que me fazia bem dentro da igreja, começar a estudar profundamente o que era Cristo, o que era esse lugar do cristianismo, o que era o amor cristão, o que era o sol, o porquê que existe essa ligação com o Deus Sol, o que era a relação da culpa, o que era a relação da crucificação, quais eram esses símbolos. E eu sempre gostei muito de rock, né? De metal, de punk. E aí tinha muitas conexões assim com a igreja, com bater de frente com essa realidade do Estado também, que foi a igreja durante muito tempo, e dessa opressão que se vivia, os corpos dos quais eu me identificava. Então eu comecei a me aprofundar dentro desse estudo individual, assim, do que era a Bíblia sem ser traduzida, o que era a Bíblia escrita em latim, o que era as passagens sem ser transpostas em outros lugares de manipulação romana, manipulação do Estado, da igreja, o que era essa energia, ao mesmo tempo que eu compreendi um pouco da minha história, entendendo que a minha avó paterna sempre curou os machucados do meu pai através de ervas, sempre fez com que a sabedoria ancestral fosse muito presente na nossa vida. E como que isso se aproximava da simplicidade das coisas, assim, ao mesmo tempo do corpo, né? Quando você usa somente do corpo para se regenerar e para manipular energias e para se manter, enfim, firme na sua vida, né? Então eu fui convergindo isso a partir dos meus 13 anos, na compreensão que eu comecei a ter de mim e das minhas escolhas. E aos 15 eu entendi que eu precisava trilhar o meu próprio caminho e comecei as minhas iniciações, né? Então as iniciações dentro do processo de bruxaria tem várias camadas. Uma das primeiras é você entender que tudo que você faz volta para você em várias dimensões. Então, eu comecei a tomar cuidado com as minhas atitudes e comecei a entender o porquê que essas atitudes estavam ocorrendo. Então, eu comecei a voltar tudo para mim num processo de autoconhecimento.
E isso foi se aprofundando, e isso vive até hoje. Eu acho que eu vou morrer assim, nesse processo de autoconhecimento, que é algo que nunca tem fim até que você morra. Pelo menos eu acho assim. E mesmo assim, se você for estudado, as suas atitudes ainda vão gerar conhecimento e por aí vai. Assim, a nossa vida é infinita, né? Então eu comecei a estudar um pouco dessa relação que também lá na minha avó, nessa região paterna, eu tinha com as minhas primas uma brincadeira de leitura de mão com a minha tia. Então eu comecei a entender o porquê que eu conseguia ler as mãos, assim, as linhas das mãos, né? Qual era essa realidade de conectar as formas das linhas com o que você tem na sua história, assim, a expressão do seu corpo. E eu entendi que isso era uma sabedoria muito antiga, depois que eu levei a sério isso, além da relação da astrologia, além da relação do tarô, e que isso já existia até mesmo naquela parte da Bíblia em que eu tive que estudar por conta da minha mãe, sabe? E fui unindo todos esses saberes, assim. Entendi que a quiromancia é algo palpável, que existia livro, que existem autores que falam sobre isso. Entendi que a quiromancia é algo que você interliga com o seu mapa natal. Entendi que a quiromancia é algo que vai se transformar porque você tem um poder de decisão na sua vida, então o seu corpo vai se transformar a partir da sua mente, a partir da sua relação com você mesmo. E aí eu fui entendendo isso e aos meus 16 anos, quando eu entendi que eu precisava realmente sair de casa para me conhecer e para entender que eu era uma pessoa com uma vida e com desejos próprios e com algo diferente que estava ao meu redor, numa situação de cidade pequena, pessoas iguais, pensamentos e crenças limitantes, situações que me cortavam, me castravam, castravam meus sonhos, minhas perspectivas. Um lugar lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo que se regrede qualquer conhecimento, traz você para um lugar muito mediano, né? E eu estava me sentindo seca de conhecimento. Então eu entendi que eu precisava sair daqui. E para eu sair daqui só poderia ser estudando. Então eu sempre dancei. Também é uma herança que eu trouxe da minha mãe. Minha mãe dançou por muito tempo dança do ventre. Acho que tudo que era muito ligado a essa energia feminina, assim, ela passou para mim dentro da astrologia que ela conhecia, dentro desse lugar da dança dos véus, da dança da barriga que se mexia. Então eu tive sempre esse alimento, assim, esse lugar com ela, apesar das nossas diferenças. E ela tem ascendente em peixes também, ela é de aquário com ascendente em peixes. Então, ela tem um lugar de, tipo assim, te deixar livre para sentir o que é sensível, sabe? E, ok, eu fui, me aprofundei nisso, nessa brechinha que ela deixava para mim. E estudei, mas eu estudei para direito. Inclusive, eu passei em direito na UERJ, mas no último dia eu joguei teoria da dança na UFRJ, porque eu entendia que era algo que eu realmente queria, que era o meu sonho e que eu precisava estudar e que era o meu caminho, porque eu não podia ignorar o que é o movimento e por que que eu ficava dançando em casa todos os dias, sendo que não era algo que eu pude pagar, nem pude estudar a minha vida inteira. Tipo, minha relação com a dança começou quando eu tinha 15 anos. Fora, fora disso, foi uma relação completamente dentro da igreja, dentro de uma situação de projetos sociais que começavam. Eu ia fazer um mês, 2 meses e saía, vivia outras coisas, ia para a escola, ficava em casa, ia trabalhar, fazia outras coisas e nunca foi uma realidade, apesar de ser um sonho para mim, que eu sempre quis. Então eu aproveitava as brechas, fiz teatros assim também, aproveitando brechas, entendendo que era a arte, né? Porque a arte me dava esse espaço de poder assumir um lugar da magia e da energia e da criação de cena. Então, criar a cena sempre foi algo que me puxava, assim, poder criar uma outra realidade, manipular essa realidade, né? E quanto isso é alquimia também, ao mesmo tempo. Que se a gente traz para a nossa própria vida, né? Isso é alquimia, você muda a sua realidade, você cria a sua realidade. Assim. E como isso é o Vogue também, né? Que você cria a sua realidade.
dentro das bolas, você faz o que você quer fazer. E eu joguei no último dia a teoria da dança e eu fui para o UFRJ. E lá eu tive a oportunidade de colocar com seriedade o meu estudo, assim, porque a primeira coisa que você faz quando chega na UFRJ é um processo de autoconhecimento para entender o que é o movimento no seu corpo, né? E aí eu fui entender que o meu movimento vinha dessa minha história de retirar a culpa do meu corpo, retirar as limitações do meu corpo, retirar, conhecer esse processo de ancestralidade da força que me vinha, que era um lugar indígena, que era um lugar espanhol, português, que era um lugar de colisão de realidades, e o quanto isso tem uma carga ancestral e uma responsabilidade, né, hoje dentro da sociedade, principalmente. E a bruxa cósmica foi realmente colocada em 2016, quando eu tive a oportunidade de fazer, junto com o Diego Cazu, da House of Cazu, meu father da dança, meu mentor. Ele viajou, conheceu as balls, eu estava começando a estudar o Vogue junto com ele em 2015. E aí, em 2016, ele voltou para o Rio e falou: Vamos fazer uma ball. Falei: Vamos fazer uma ball. Ele: Qual vai ser o tema? E eu: Bruxaria. Vamos escrever a história das bruxas, o que foi a Inquisição em 1553, o que foi toda essa relação da opressão da mulher, da feminilidade, dos corpos masculinos que eram femininos, dessa transposição, dessa transição do que era isso, um corpo que estava transvestido, de ser queimado, sabe? Então, o que é essa realidade das siglas LGBTs também dentro de uma inquisição dessa realidade, né? O que é isso, a bruxaria? Então, tipo assim, naquela época, taxados bruxas eram as pessoas que tinham esse conhecimento que independia do Estado, que conseguia fazer as suas coisas com autonomia e que Isso. criavam uma tecnologia em cima disso e que fazia as suas tecnologias se avançarem independente, né, disso através de coletivos. Então, o quanto isso não é hoje a nossa realidade também, de uma certa forma. Óbvio que naquela época eles tinham poucas interferências, né? Eu acredito que a bruxaria antigamente ela tinha uma vasta realidade e pouca limitação mental. Hoje a gente é muito podado Uhum. para acreditar em lugares que naquela época, por se acreditar, era real, sabe? Porque eu acredito muito nisso. Tipo assim, se eu acredito, isso existe. Isso existe dentro de uma realidade, sabe? E, enfim, em 2016 fiz a Conferência das Bruxas com o Diego, que foi uma ball, foi um lugar de um artístico, um festival, um evento, que não teve uma ligação com a bruxaria no Brasil, porque a bruxaria no Brasil existe dentro de uma organização, mas eu, enquanto praticante da bruxaria, não me afilio e não entro dentro desse lugar, porque a história da bruxaria tem um posicionamento monárquico, tem um posicionamento de defender a monarquia, de entender que o Brasil ainda precisa da monarquia. E eu não entendo isso em mim. Obviamente que não é todas as pessoas que são adeptas à bruxaria que concordam com isso. Não. Mas, ao mesmo tempo, existe isso dentro da sua história. E se você pertence a clãs, né, que são pessoas que se organizam para fazer rituais, para poder unir energia, para poder fazer grupos de estudos, para poder criar esse caminho dentro das mitologias celtas, né? Você vai acabar tecendo uma energia que se une a essa força, né, política, que não é o meu lugar, que eu não sou a favor da monarquia, pelo contrário, eu acredito que cada um sabe cuidar de sua vida e pode sim ser autônomo, anárquico, independente, consciente de si. Mas essa instituição magia no Brasil, que se existe uma instituição, existe esse lugar. Eu acredito no caminho da bruxaria exatamente como você, na junção de conhecimentos através da energia, através desse taoísmo, né? Do que é tudo, do Tao, assim, da união do todo. Exatamente. Então, eu sou muito mais nesse lugar de se manipular, de trazer isso para minha energia, para o meu movimento, para minha realidade, sabe?
não só ficar preso em dogmas e títulos que não vão fazer diferença na minha vida, sabe? Pelo contrário, vão prejudicar a minha realidade. Então, por aí começou e aí eu assumi isso para sempre, assim. E é interessante para mim que a, a energia em si que você emana é tão. Não posso, acho que forte não é a palavra, mas ela é tão sincera, tão vinda, né, com tanta honestidade que naquele momento que foi muito tempo atrás, né, tipo foram uns 4 anos mais ou menos, ainda está em mim, cinco, acho 4 anos, né, 2016 eu acho, ainda está em mim, porque foi pouco tempo, foi simples, mas o modo com que você vive de fato essas relações com a magia, com a bruxaria e com todos os conhecimentos, né, sobre essa parte holística, também posso dizer, é muito verdadeiro. E aí, como é que isso, numa dança, isso se torna tão mais poderoso? Porque não é apenas um movimento externo, é um processo, isso, né? Melhor fazendo que isso. Sim. E vamos para as perguntas, que depois eu vou fazer as minhas também, só para a gente seguir aqui um caminho, senão a gente vai perder todas as perguntas, eu acabo esquecendo. A Jaque Valles, que foi uma das convidadas, beijo Jaque, que foi com o tema dança e sensualidade, que é profissional da dança do ventre, maravilhosa. Ela perguntou: quando se fala em bruxaria hoje em dia, está ligado a um grupo específico ou não? Não. Você tem, sim, momentos em que você precisa estar em comunhão, estar em comunidade, fortalecer laços, fortalecer, trocar essa energia, unir essa energia. Existem hoje várias formas de se fazer rituais e magias, né? Você não precisa estar preso em dogmas e paradigmas, assim. Se eu não tiver um castiçal, tudo bem, sabe? Se eu não tiver uma adaga com a ponta prata e uma rubi vermelha, tudo bem, sabe? Você, o seu corpo é o seu instrumento. E a coisa mais importante que existe é a entonação da sua própria energia. Então, às vezes, você não tem condição de se encontrar com uma pessoa que partilha dessa mesma energia com você. Então, você consegue sozinho conseguir manipular essa energia, entrar em sintonia com a natureza, respirar, sentir que a sua manipulação energética do corpo está transformando algo dentro de você, levar o seu pensamento para isso, através das rodas de mulheres, também rodas de pessoas, através dos encontros de dança intuitiva, através de canto intuitivos, todos esses lugares onde você deixa o seu corpo manifestar uma energia, são lugares poderosos para que você faça algo que tem a ver com a magia. Óbvio que para você fazer feitiços, né, que a gente tem assim, os feitiços eu preciso fazer isso e aquilo outro. Não, calma aí. Feitiço é quando você consegue manipular algo e você calcula isso é matemática. Se eu tô com uma dor de barriga e eu quero curar, eu vou lá pegar uma fruta, pegar um outro lugar, vou ferver a água, vou tomar, aquilo vai agir nas minhas células, eu vou ficar bem. O feitiço é a mesma coisa. O que que atrai? Tudo é energia. Então, se eu quero atrair uma energia X, eu preciso manipular todos os elementos para que se busque aquela energia, como na física mesmo. É um processo químico, é um processo bioquímico. Então, a gente precisa estudar também. Eu até peguei um pouco aqui, eu tenho um livro que é O Mundo da Astrologia. Ele é do Luiz Rodolfo Vilhena. É ótimo, esse livro conta um pouco da história do processo da astrologia no Rio de Janeiro, as pessoas no Rio de Janeiro que estudaram e fundamentaram várias coisas. Enfim, aqui fala sobre o temperamento de cada signo. Qual é a sua estação, qual é a sua qualidade, a sua condição, a sua cor, Hum, o elemento, o humor, o temperamento. Por exemplo, Gêmeos, Touro e Áries têm uma ligação com a manipulação sanguínea na cabeça, no pescoço e no ombro. Então, você muitas vezes não
não sabe, você é de Gêmeos com ascendente em Gêmeos, você sente muita dor de cabeça, ou você tem uma dor muito forte no trapézio. Isso pode ter a ver com a sua circulação sanguínea, com a sua respiração, com o tempo que você tem das coisas, sabe? E, ao mesmo tempo, isso ocorre também com as manipulações de magia, as manipulações que você faz desses tais feitiços, desses encontros com as pessoas, entendendo que cada pessoa é um corpo cheio de energia. Eu posso estar com o meu irmão, que não entende nada, mas se ele respira, olha no meu olho, eu consigo sentir a pulsação na mão dele, aquilo já é uma presença energética e um lugar possível de transformação energética também. Então, eu acredito muito que hoje a gente não precisa estar em grupos específicos. A gente precisa ter o conhecimento e partilhar o conhecimento que quem está do seu lado vai ser aquele grupo específico. A gente vai levantar grupos específicos. Pode falar. Tem mais outras perguntas aqui, mas eu queria fazer uma pergunta acima do que você falou, que também da pergunta da Jaque. Como você falou que não precisa estar em grupo, então a pessoa pode individualmente encontrar esse caminho. Mas é preciso que nesse caminho, para ela adquirir esse conhecimento na sua máxima potência, ela tem que ser iniciada por uma outra pessoa, mesmo ela estando no caminho sozinha. Eu acredito que, na minha vivência, a minha iniciação foi feita intuitivamente. Eu tive o conhecimento dos meus pais, que não tinha nada a ver com bruxaria, não tinha nada a ver com isso, e através dessa energia eu fui estudar e eu me iniciei. Depois que eu já estava com esse conhecimento pré-adquirido, eu fui estudar as pessoas que já tinham um caminho. Então, eu li muito, eu procurei essas pessoas nas redes sociais, eu procurei palestras, eu fui em palestras, eu conversei com essas pessoas que já tinham um caminho. Eu fui estudar e fui ouvir dessas pessoas. Não que elas sejam meus mentores, elas não me mandam mensagem, sabe? Eu não tenho esse contato com elas. Mas eu tive que buscar a partir de outras pessoas. Não é algo que eu consigo com objetividade compreender só, porque é uma sabedoria muito ancestral. E quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de cultura, e cultura a gente fala de povo, logo coletivo e união. Hum. Muitas pessoas, muitas ideias, muitas trocas de informações, então você precisa ouvir as pessoas que já estão nesse caminho. Você precisa ler, você precisa ser iniciado dessa forma por outras pessoas, sabe? A iniciação, ela não é só tipo, ah, comecei, bum, tem aqui um sangue na minha testa, senti meus gêmeos aqui na garganta. Não, tipo assim, você precisa realmente estudar, sabe? Estudar mesmo. E as Ah, religiões, desculpa, não, pode falar. pode continuar. Ui, calma aí, tá caindo. Não, pode continuar. Não, eu falei eu ia falar que as religiões que a gente tem, o candomblé, a umbanda, Ah, o espiritismo, o taoísmo, as filosofias também, né? A filosofia taoísmo, a filosofia do yoga, toda essa relação que a gente tem holística dos estudos das energias te iniciam em vários lugares. Então você precisa também entender que o budismo, o hinduísmo, tudo isso vai em um momento se chocar. Aí você traz para o seu contexto social, né? Onde a gente está? A gente está no Brasil. Então a gente tem a bruxaria numa realidade celta, uma mitologia celta. E como foi construída a mitologia celta, sabe? Saiu lá do Egito, atravessou o Rio Nilo, subiu, foi para a Grécia, se transpôs lá no Nórdico, trouxe toda a relação dos vikings com as histórias que eles ouviam na navegação, se manipularam, criaram aquelas ideias, todo aquele teatro do espetáculo também dos grandes personagens, dos efeitos especiais que as pessoas faziam para poder guiar a população e as mitologias acontecendo. Então, tipo, o que é isso hoje no Brasil, sabe? O que é a energia da bruxa Brigitte? Poderia ser Oxum, sabe? O que é essa energia
de Morgana. Poderia ser a pombagira, o que é essa energia, sabe? Tipo assim, a gente tem muitas energias brasileiras que transpõem esse mesmo lugar e que estão aqui no nosso, na nossa temperatura, no nosso calor, no nosso corpo. E acho que isso é um dos papéis importantes quando a gente une várias culturas, sabe? Trazer um pouco também para a realidade que te pertence. Às vezes você vai ficar lá no celta e isso vai ser confortável. Você vai ter uma ancestralidade que vai te levar para esse lugar, sabe? Mas se você tem uma realidade indígena, uma realidade negra, uma realidade no pé do Brasil, originária, sabe? Não podemos ignorar também como a gente Sim. transpõe isso. A Mirella Negreiros colocou como começar na bruxaria. Deem dicas de livros e tal. Antes de você responder, a gente tem mais 24 minutos de live, tá bom? Só pra gente Passou muito rápido. E eu tava tão passar. nervosa. Eu tava muito nervosa. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. As deusas vão estar me ouvindo, eu vou ser cobrada. Nós estamos juntos nessa, tá? Não é só você não. Não, mas eu Eu acho e que é você. importante a gente compartilhar essas informações, sabe? Naturalizar isso, porque é uma coisa natural, é algo que você vai construindo todos os dias. E é forte, porque eu tenho a referência daquele nosso encontro, sabe? Não é alguém que me falou algo, foi o que eu vivenciei. E é isso, natural. Sim, realness, realidades. Bom, eu vou indicar uns livros, posso? Sim. É esse, qual é? E Pode antes falar. de você falar, caso você, caso a pessoa caso a Mirella não tenha alguma coisa para escrever, ou perdeu o comentário, ou não está agora aqui, depois é só entrar em contato com a Bruxa Cósmica, um direct, para ela te enviar, tá bom? Mas Sim, aí é só caso queira mais, entendeu? detalhes, pode vir, ficar à vontade. Isso. Bom, igual esse livro que eu falei, esse O Mundo da Astrologia foi um livro que eu achei no sebo, no centro do Rio de Janeiro. Ele deve ter custado R$ 10, R$ 7 por aí. E ele é um livro super interessante. Ele começa falando sobre a antropologia da astrologia na cidade do Rio de Janeiro. Então tem toda uma relação de tipo assim, o que é a astrologia no Rio de Janeiro. Ele foi escrito em 1990. O sumário é super legal. Sumário 1, o sistema astrológico, a cosmologia, a classificação dos signos, a astrologia na modernidade, o mundo da astrologia. Então, é bastante bem interessante para a gente entender um pouco desse contexto dos planetas, porque não tem como a gente falar de ocultismo, de energia, sem entender o nosso meio ambiente, a relação ambiente onde a gente está, o espaço, né? O espaço ele manipula tudo. Eu também tenho aqui um lugar do yoga, nesse livro, Os Segredos do Tantra e do Yoga, que traz uma energia completamente ancestral do que você tem como chakra raiz, do que te motiva, da Kundalini, que né, a energia que dá forma aos nossos ciclos, a energia espiral, a Kundalini traz essa energia dos ciclos que a gente vive, desse lugar das evoluções, né? Porque se a gente fica ali travado numa energia, aquele ciclo vai se repetir por muito tempo. Então a gente vai destravando para a gente ir evoluindo e esse espiral ir subindo e a gente conseguir fazer várias coisas. Tenho aqui também um livro que foi muito importante nos meus estudos, que eu encontrei ele também num sebo, a maioria foi um sebo, que é Um Novo Impulso Astrológico. Esse livro é da editora Trigueirinho. Essa editora é maravilhosa, Maravilhosa. tem vários livros que eu pudesse, eu comprava tudo. Mas a gente tem que ir com calma que o universo vai dando pra gente esses livros no caminho. Você passa ali numa rua, você olha, você vai ver ele. E tem várias coisas porque ele manifesta as formas desses impulsos astrológicos. Então tem vários desenhos. Parte desse processo também do que a gente compreende no corpo são intuitivos, então a gente precisa desenhar, a gente precisa criar
esquemas, sabe? E ele traz um pouco dessa percepção enfim, dos movimentos planetários, dos movimentos geométricos do planeta. Quer ver? Tem até uma página aqui, que é uma página super interessante, que é de um feto desenhado dentro de um mapa. E aí ele vai mostrando o movimento que o feto faz dentro da barriga e o mapa que ele vai criando dentro da barriga da mãe, acompanhando o céu. Então é muito interessante também a origem do seu mapa natal, sabe? Não é algo que acontece assim, não é só uma foto do céu, sabe? Você traçou esse mapa no movimento da sua formação dentro da barriga. Então tem toda uma radiação que você provoca com a água do corpo da sua mãe, com aquele plasma lá dentro. Tem algo interessante. Estou procurando aqui esse desenho. Não sei Gente, não é nesse livro. É no livro O Processo da Polaridade. Também é da editora Trigueirinho. E ele é super interessante. Processo não. Terapia da polaridade. E aí ele explica, ele fala toda essa relação da sua formação, assim, é incrível. E para terminar, um livro que não é muito fácil de achar, que esse livro foi realmente um presente, depois que eu fiz um ritual super potente. Eu achei ele na rua, que é esse livro aqui, que ele é maravilhoso. Os Segredos da Astrologia, o grande livro da astrologia, foi escrito por Derek e Julia Parker, e ele tem uma ligação do corpo humano com os nossos planetas, com os signos. Então, ele mostra cada relação que a gente tem no nosso corpo, a relação que a gente tem com o universo, qual é a energia desse fogo, porque somos 80%, 70% água, né? Então, obviamente, todos os elementos vão estar dentro de nós, no nosso corpo e da nossa manipulação. Então, são algumas indicações, eu tenho vários outros livros que eu posso fazer depois uma lista e postar nos stories e te marco e você pode compartilhar e tudo. E para terminar, só para terminar, é um livro muito importante, Fonosofia, que fala sobre o poder da palavra. Então, o quanto a gente manipula energia ao falar, ao ação, né? Palavra é verbo, verbo é ação, o verbo se fez carne e por aí vai. A gente entra em várias histórias aí, mas a palavra é muito importante. Então, esse livro aqui ensina também sobre esse lugar da palavra como símbolo, um som do universo, um som através do seu corpo, em conexão com o universo, enfim. Te ajuda a encontrar o seu tom, ajuda não só quem trabalha com música ou com canto, mas assim, em relação à comunicação mesmo, né? Como a comunicação é importante. E principalmente nessa fase que a gente está passando aí por uma quadratura de Mercúrio retrógrado, a nossa comunicação não está fácil. Então é algo que a gente precisa realmente estudar e pensar, sabe? ah, eu tenho uma pergunta e a gente vai entrar agora para os 15 minutos finais, só para você saber. Passa muito rápido. Sim. E, bom, tem uma pergunta também, outra da Jaque, mas antes queria fazer minha pergunta. Nessa relação da ritualística, dos rituais, como que, né, cada processo, como você falou, tem um ritual, tem a matemática da coisa para que ela aconteça dependendo do seu objetivo. Como é que na dança você traz essa relação da ritualística dependendo do objetivo da sua dança ou do seu momento ali como movimento? Eu sou de Virgem com ascendente de Capricórnio. Então eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar planos, assim, eu vou trilhando planos e entendendo como chegar naquele objetivo. E eu vou separando, assim, acho que quando eu comecei assim, o estudo da dança, a primeira coisa que eu fiz foi entender sobre radiação, os estudos do Hertz, assim, tipo, entender como eu poderia respirar para encontrar aquele lugar no meu corpo, qual era o movimento que eu poderia pensar que aquilo iria me ajudar, se era algo circular, e se era circular, qual é o estudo do círculo? É espiral, o espiral é Kundalini?
Kundalini é fogo, então eu tenho uma relação de alimentos que me trazem fogo, alimentos quentes, vou comer pimenta, vou comer feijão, vou comer isso na determinada hora em que o sol está em cima do céu, o sol está no meio do céu às meio-dia. Então, meio-dia eu vou treinar. Então, eu comecei a trilhar o meu movimento dentro dessas pesquisas, de Nossa Senhora. entender sobre a Ayurveda, sabe? Sobre os horários, descobri que o meu vetor é Vata, indo para Pitta. Então, eu sou ar indo para fogo. Como eu posso manipular isso, sabe, para o movimento? Então, exatamente, o Hugo colocou danças indígenas. Como eles têm uma sabedoria ancestral sobre essa relação com o sol e com a natureza, intuitiva, sabe? Mas o estudo da Ayurveda tem isso de uma forma aprofundada em termos de tecnologias, né? Eles estudam realmente o horário em que o céu vai estar com o posicionamento do sol em X lugar, o horário em que a gente precisa dormir para que a sua respiração alcance uma maior oxigenação em toda a parte do corpo, qual é a posição que eu posso dormir para que aquilo atinja parte do meu cérebro. Então, eu fui estudando sobre TCCs, eu li muito TCC sobre esses lugares da Ayurveda, sobre essa relação do Hertz. Qual é a energia que eu preciso me manter? Se eu sentir medo, eu vou regredir. Não posso sentir medo de fracassar, não posso sentir medo de fazer aquele determinado movimento. Então, se eu sinto medo, se eu sinto insegurança, todo o meu trabalho vai estar perdido. Então, eu passei a seguir tudo que eu colocava como meta para trabalhar meus medos e minhas inseguranças e conseguir subir alguns degraizinhos dentro de mim, assim, sabe? Aterrar certos lugares, nem subir, mas aterrar. Eu pensei muito em aterrar. Mais do que subir, eu pensei em aterrar, aterrar meu pé no chão, abrir meu corpo, abrir o pé quando eu piso no chão, olhar para onde eu piso, olhar, aterrar com a minha coluna no espaço, aterrar com os meus olhos e ao mesmo tempo comer somente o que eu precisava comer, não comer por impulsividade, por ansiedade, por compulsão, porque comida é energia. O corpo ele vai gastar um tempo para absorver aquela energia. Então, se eu sou muito ansiosa, se eu entro com muitas coisas dentro de mim, seja alimento, ou seja informação, ou seja inseguranças e medos e referências, eu perco o foco. E tudo que a gente precisa é o foco, sabe? Então eu comecei a aterrar, porque a terra traz o foco. E eu fui vendo isso no meu mapa dentro de mim, tipo, quando eu entendo que o meu sol é terra, o meu ascendente é terra, eu me apego a isso. Se eu não fosse terra, se eu fosse, igual o Hugo tá falando, peixes com Ares, mas eu tivesse o Urano lá atrás, em terra, eu ia buscar aquele Urano na minha vida. Por exemplo, hoje, na minha atual realidade, eu preciso do fogo. Eu preciso muito do fogo para conseguir os objetivos que eu preciso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando esse fogo dentro do meu mapa, estou buscando esse fogo dentro de uma realidade. Eu tenho Saturno em Ares na casa 4. Tem muitos problemas na minha casa 4. Nessa relação familiar, nessa relação de construção íntima, casa, tios, heranças, pensamentos, trocas. Heranças que eu falo não é nem material, mas é de energias mesmo, coisas que vão se passando de pais para filhos que eu preciso quebrar na minha vida, que eu preciso fazer diferente. Aonde isso está se cruzando, então eu vou buscando essa energia do fogo para eu conseguir traçar e acertar esses objetivos, né? E é muito vasto a forma de se conectar com essa energia do fogo. Então, eu busco isso em todas as filosofias e todos os lugares por onde eu passo, assim. Eu tenho o meu guia, que sou eu, é a minha realidade. A astrologia dentro do meu mapa é realmente um mapa onde eu traço os caminhos que eu preciso entender naquele momento da minha vida e vou assim aterrando e construindo esse corpo que eu entendo como um corpo cósmico, né? Que tem aí um foco em se expandir, em se entender. É, eu fico pensando muito, né, que o que você está dizendo é uma outra aula de dança, porque essa relação que você trouxe de como você experimenta, como você vive essa ritualística, em que consegue anexar
a sua vivência, vivê-la, né, assim, com o movimento que você propõe, não só ali, né, no, na forma visual, mas como que esse movimento, na forma quando você volta os olhos para dentro, esse movimento também acontece a partir das suas escolhas do ocultismo, da bruxaria, porque não é apenas na fala, né? Tá aí. Você trouxe isso com muita. Eu consigo imaginar tudo e dar vontade de experimentar tudo, muita coisa. É, porque o que você está dizendo, muitas coisas parecem óbvias, mas ninguém diz pra gente, porque parece que está separado de uma relação de corpo, de dança, digamos assim. Mas é esse lugar, sabe, do oculto, das pessoas, as pessoas querem ocultar essa sabedoria, para que você não tenha essa autonomia, para que você sempre dependa de uma relação industrial, uma relação farmacológica, uma relação, sabe, de buscar isso através da matéria, sendo que já está dentro de você essa relação, sabe? A gente tem 10 minutos, aí 5 minutos para a gente responder essa pergunta e as outras 5 para a gente fazer as considerações finais. Passa muito rápido. Se você Uf. quiser saber qual é essa parte 2 eu tô super aí, tá? Eu aceito. Ah, Acho que vamos eu vou fazer. pode. Yes! E aí a gente pode fazer a 2 com perguntas mais específicas, né? Porque tá rolando aqui uma. Como é que fala? As pessoas estão falando os seus signos, seus ascendentes, é maravilhoso. Mas aí tem que voltar para a Eu pergunta da coloquei Jaque. tudo também. Tá, fala. A pergunta da Jaque. Senão a gente vai perder, que tem tudo a ver com o que foi dito. De que forma o movimento do corpo através da dança colabora para nos conectar com as energias? De que forma o movimento do corpo através da dança pode nos Colabora conectar para nos com agora? conectar com as energias. Tudo, dança é movimento, dança é energia. Claro, existem todas as problemáticas da dança, né, hoje, enquanto dança mercado, dança entretenimento, dança várias coisas, mas o princípio da dança ser movimento, já dizia a Elenita Saer, que todo corpo dança, que tudo é movimento, a gente entende que tudo que tiver em movimento no planeta, assim somos nós, né? Porque respiramos e andamos e temos células que se movem o tempo todo, logo podemos nos estudar e logo podemos dançar. Assim, deixando bem simples, sabe? Eu penso assim, eu penso que se eu tenho imobilidade nenhuma, se eu não movo meus pés, se eu não movo meus braços, se eu estou o tempo todo sentado numa cadeira, mas eu tenho uma respiração e eu tenho um pensamento, às vezes pode até não ser muito claro, mas eu tenho uma respiração, eu já consigo dançar. Se eu respiro, eu danço. E assim eu consigo construir, sabe, a energia do meu corpo, entendendo o que é o calor do meu corpo. Se tá muito quente em mim, se tá frio, tipo, é os elementos, sabe? Ao mesmo tempo que eu penso que assim, se você tiver disponibilidade e privilégio de conseguir se estudar em um lugar mais amplo através dessas energias, desses conhecimentos, você se aprofunda em você e traz isso para sua expressão artística. Se você está fazendo criação artística, uma criação artística, estou construindo uma roupa de saco. Como que eu posso me aprofundar nos estudos da energia construindo uma roupa de saco? Que cor tem essa roupa? Essa roupa, por que tem essa cor? Ah, é saco porque eu acho que tem uma relação, sabe? De desconstrução, de um lugar da terra. Terra, já captamos aí o que te move. Então vamos procurar o que é essa energia da terra, o que é essa energia que leva para baixo, que desconstrói, que enraiza. Ao mesmo tempo, está desconstruindo, está levantando outras coisas. Como que eu posso subir também essa energia da terra? O que é o oposto à terra? É o ar? Então, vou lidar sempre com a energia só do lugar do paraíso? Não, também vou lidar com a energia do inferno daquele elemento. O inferno é o oposto, né? Se chama inferno, que é o oposto. O que é o oposto daquele elemento? Tipo,
porque é o encontro. O encontro, já dizia Lídia Laranjeiras, é uma ferida com aquele texto. O encontro é uma ferida, então você precisa entender o porquê que aquilo está sendo um empecilho, ou porquê que aquela fase está existindo em você, o que que te impede de passar daquele lugar. Desculpa, mas eu não sei se ficou confuso, é porque realmente é um lugar de se aprofundar, sabe? Mas é sobre isso, sim. Eu vou ter que ser um pouco assim, meio Cronos aqui, mas senão a gente acaba que o Instagram corta a gente do nada e sem cerimônia. A gente vai agora para a reta final do nosso bate-papo de hoje. Vamos ter a parte 2. Vamos remarcar. Vamos marcar, não remarcar. Podemos abrir uma caixinha de pergunta que eu posso fazer umas leituras de mapa também. Eu amo fazer leituras. Yes! Quem quer É levantar a legal. mão? As duas, pode. Vamos fazer. Então, pessoal, viu? Ó, vamos fazer uma caixinha de perguntas e com a leitura de mapa. Tem limites de mapas? Os cinco primeiros, 10 primeiros, como é que é isso? Eu acho que depende, assim, né? Como a gente tem um tempo limitante, se a gente deixa 20 minutos da live para fazer isso, seria interessante 4 a 5 mapas, porque para Tá. falar são 12 casas, muitos planetas, conjunções dessas energias, elementos que movem, herança energética. Não dá para falar tudo. Tipo assim, um mapa, para você fazer uma leitura de mapa bem feita, completa, precisa de 1 hora e mais de 300 páginas. Tá, Porque é ok. muito detalhe. Então a gente vai dar um parecer de cima e uma energia que guia e a pessoa pode se aprofundar depois nisso aí. Então, são uns 20 minutos para cada ou 20 minutos os quatro? Total, Os os quatro, quatro. cinco? Tá, Levando 5 minutos para cada mapa, 5 minutos. beleza, então. Como que as pessoas fazem? É só mandar no direct? Nome, isso. Manda nome, a hora de idade e data de nascimento com o ano. Tá certo, então. Só para eu fechar aqui nosso pensamento de hoje, a gente tem 2 minutos. É, Sobre o ocultismo, é muito interessante para mim quando você falou de algumas coisas na sua fala anterior, que o que está oculto para a gente é o que está na sombra ou o que está na luz? Isso é uma pergunta que eu queria deixar aqui no ar, porque muitas coisas a gente, por exemplo, quando a gente vai procurar alguma coisa, está aqui do lado, está na luz, e a gente não vê, e está oculto. Não está aqui debaixo de alguma coisa na sombra escondido. Está aqui do lado. Então é uma pergunta para a gente deixar aqui, porque muitas vezes o ocultismo é levado como algo negativo. Então é para a gente perceber o que está oculto na nossa vida, que muitas vezes não está na sombra, está na luz. Então se a gente pensa que luz é o bom, então a gente está um pouco equivocado nessa relação de qualificar o ocultismo nesse sentido. Então essa é a minha deixa para vocês como uma reflexão. E gratidão, Vitória, gratidão, bruxa cósmica. Eu Obrigada. estou maravilhado com esse momento e vamos ter um outro. Gratidão. Obrigada, muito energia. Obrigada. Gratidão a Obrigada a todo mundo todos. que acompanhou a gente. Gratidão a todos os comentários. Os comentários eu vou enviar todos para a bruxa cósmica, tá bom? Então a gente não conseguiu ler todos, mas eu vou copiar e colar todos, vou enviar para ela. Depois ela entra em contato com vocês, ou vocês entrem em contato com ela, que pode ser com ela, que pode ser mais fácil essa relação de ponte de comunicação, tá bom? Porque de fato a gente vai fazer um mapa na semana que vem! Bora. Vamos fazer. E bom, qualquer coisa entra lá no Instagram dela, tem várias postagens e adicione ela também, sigam. E amanhã vamos ter mais um bate-papo aqui às 19 horas, né? Lembrando que esse projeto se chama Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. O tema de hoje foi Dança e Ocultismo, com a queridíssima convidada Bruxa Cósmica. E amanhã vamos ter mais uma live cujo tema será Dança e Território, com a querida Dasha, que é uma russa que transita o mundo quase inteiro em relação
com seu foco a dança. Legal. Yes! Bom, gratidão de novo, Júlio. Obrigada por esse espaço, muito precioso, de verdade. Ah, 10, 9, 8, Ah, não 7, acredito! 6, 4,